Um bom dia, meu querido ouvinte. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Esse é o canal Verdade que Salva. Se inscreva no canal, toque o sininho para receber a mensagem deste canal. Este maravilhoso domingo, estamos aqui meditando hoje aqui na Santa Palavra do Senhor. E o que está escrito para nós aqui nessa palavra de Atos dos Apóstolos, quando se trata de Filipe, no capítulo 6, versos 55 e 56. O que diz? O que está escrito aqui em Marcos 6, 55 e 56, diz assim: e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer os leitos onde quer que sabiam que ele estava, onde eles se achavam. O verso 56 diz: e onde quer que estava, ou em cidade, ou em aldeias, ou em campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhes que os deixasse tocar, ao menos na orla do seu vestido, e todos os que lhe tocavam saravam. Amados, o que eu quero chamar a atenção para nós é que nós vemos que o ministério do Senhor Jesus Cristo é um ministério de campo, é um ministério na praça, é um ministério nas ruas, é um ministério nas vielas, é um ministério nos lugarejos, um ministério nas casas. É um ministério que, quando ele enviou os 12 apóstolos, ele diz: vão para as praças, para as ruas, para as casas, para as vielas e pregai o evangelho, e capacitou eles. Quando ele enviou os 70, também ele enviou, não para o templo, mas para as ruas, as vielas, as praças, as casas, para anunciar o reino de Deus e também, claro, para curar os enfermos. E depois nós vemos que os apóstolos tiveram esse ministério. Depois nós vemos também, quando nós olhamos para a vida de Filipe, Filipe foi enviado para Samaria, depois ele foi no caminho de Gaza, depois ele foi de cidade em cidade até Samaria. Então nós vemos um ministério itinerante pregando a palavra de Deus. Se nós verificarmos, ele percorreu mais de 100 quilômetros. Se nós olharmos o ministério do apóstolo Paulo, ele percorreu todo o Império Romano, de cidade em cidade, anunciando nas praças, nos estádios. Onde quer que se encontrasse, ele pregava. Pouco no templo, pouco nas sinagogas, muito mais em campo aberto, trabalhando, anunciando. Amado, estamos vivendo um tempo que as igrejas estão fechadas, mas a palavra de Deus não está presa. A minha pergunta para nós é: quantas visitas nesse tempo que nós estamos passando por esses templos fechados, quantas visitas foram feitas familiares, quantas pregações nas praças, quantas pregações nas ruas, nas vielas, nos becos, para que possamos ter como o nosso método de trabalho o que foi o próprio Cristo, o Senhor. Os discípulos, os apóstolos, que nós vemos que eles trabalhavam em campo aberto, anunciando o evangelho, porque é olhando para Cristo Jesus, é as pessoas se encontrando em Cristo Jesus, porque está escrito ali em Marcos que eles desciam e eles conheciam ele. Ao conhecer ele, tocava nele, e a cura vinha, a libertação vinha, a salvação chegava. O perdão dos pecados era estabelecido mediante a presença do Senhor Jesus Cristo. Isso independia de templos,
Por isso estamos nesse tempo, querido, e a minha palavra é: onde estão os discípulos do Senhor Jesus Cristo? Onde estão os pastores, os mestres, os evangelistas, os diáconos, os obreiros, os apóstolos, os presbíteros, os líderes? Não deveria as praças, as ruas, as vielas estar cheia desse anúncio que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que nele há plena salvação e libertação e cura para esse mal que assola a humanidade? Não é isso? Porque nós vemos Estevão ali na Samaria, no caminho de Gaza, esteve em Azoto, e diz a palavra, em todas as cidades ele entrava e anunciava o evangelho. O mesmo foi o ministério de Paulo, o mesmo foi o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele parou lá naquele poço e encontrou ali aquela mulher. Nós vemos ali aquela samaritana que entra na cidade e traz aquele povoado aos pés do Senhor, e ali ele se converte, ali se conhece o Senhor e encontra a salvação. Não será o nosso ministério também fora das portas da igreja? Por isso, amado, esse tempo é um tempo de reflexão. Igreja fechada, mas a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, avante pastores, avante presbíteros, avante diáconos, avante apóstolos do Senhor, obreiros, presbíteros. Avante você que crê, porque a mensagem do ID é para todo aquele que crê, aquele que encontrou-se o Senhor e foi salvo por ele. Você precisa testemunhar, você precisa pregar, você precisa alcançar os teus vizinhos, a tua rua, o teu bairro, a tua cidade. Você é uma testemunha da gloriosa salvação que Cristo trouxe. Não fiquemos acomodados, mas nos levantemos e anunciamos com autoridade, com graça, com poder, porque o Senhor vai nos capacitar. Anunciemos a todos: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o único Salvador, Jesus Cristo é o único que pode trazer a cura para esse mal. Jesus Cristo pede que arrependimento a todos, para que ele possa libertá-los. Então, essa pregação é para nós. Avante, obreiros do Senhor. Avante, discípulos do Senhor. Um bom domingo, que o Senhor te abençoe, que você possa refletir nisso e também se movimentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, fique com Deus.